Discos que chegaram direto de garimpos online. A partir de agora, em mais um episódio da série Altos Plays de Garimpo. Para quem está chegando agora aqui no canal, o Altos Plays de Garimpo é onde eu atualizo os álbuns, os discos que chegaram aqui na minha discoteca, não importa de onde, pode ser numa loja onde eu vou lá e garimpo pessoalmente, numa feira, numa coleção particular e também no mundo virtual, como é o caso do episódio que eu vou começar agora mostrando para vocês. Tem muita coisa do mundo virtual que chegou por aqui, então eu vou dar uma rápida, ou nem tão rápida assim, atualizada em alguns desses itens maravilhosos que nos últimos meses eu fui garimpando aos poucos, né? Aquelas famosas promoções, ou então vasculhando por vários sites ou coleções e tal. Aquele momento, então, onde eu vou atualizar, e chegou bastante coisa interessante aqui, e começo com um álbum que eu estava procurando há muito tempo e encontrei numa loja lá em Salvador, na Bahia. Consegui fazer uma boa negociação e chegou há pouco tempo aqui esse baita disco aqui da banda Klaatu, com o álbum Hope, lançado originalmente em 1977. Já começa aqui, olha essa capa, gente. É uma capa maravilhosa, segundo álbum da banda canadense, formada em 73 pela dupla John Woloschuk e o D-Long. Uma banda muito especial, com uma história genial. Inclusive, eu não vou entrar muito na história dessa banda, porque certamente falta só um disco para eu completar a discografia, e eu quero fazer um episódio especial, porque essa banda aqui tem histórias incríveis no mundo da música, uma relação com os Beatles inacreditável. Mas tá aqui, esse aqui é o segundo álbum, é uma banda que flerta com o rock progressivo, art rock, com o rock dos anos 70, e aqui é uma ópera rock, literalmente uma ópera rock, uma peça sinfônica, basicamente, com uma história genial, né? Uma coisa, uma história espacial. Claro que essa capa aqui já diz muita coisa, inclusive rapidamente aqui, ó, já um detalhe, tá vendo esse sol aqui? Está relacionado diretamente ao primeiro álbum, que eu não vou falar ainda sobre ele, que é esse daqui, que é o primeiro álbum deles, mas tá aqui, ó. Esse sol tá aparecendo aqui porque tem uma relação muito importante. Essa banda aqui é uma banda bem obscura em vários pontos, né? Como eu falei, não quero entrar tanto assim, nem posso entrar muito na história, senão é um vídeo só sobre ela, mas eu quero detalhar um pouco a história desse disco. Mas é uma banda que surgiu do nada, cheia de mistérios, e o mistério ainda continua um pouco nesse álbum, mas no primeiro é algo, uma história incrível, tem uma relação, como eu falei, com os Beatles, mas eu vou contar em outro momento, prometo para vocês, assim que eu completar a discografia, falta um álbum só que eu tô atrás, eu conto para vocês direitinho. Então aqui a capa, veja a contracapa também é maravilhosa. Isso daqui em 77, né, aqui tem algumas referências de algumas bandas onde tem muito dessa sonoridade aqui. Aqui a gente vai ter pitadas de Moody Blues, por exemplo, também Electric Light Orchestra, tem rock progressivo também, um pouco de Genesis, está muito no conceito, né? Esse aqui é um álbum conceitual. Deixa eu mostrando o encarte, porque tem as letras, e para esse álbum é importantíssimo. Tá aqui, né? É um álbum que conta a história, é uma coisa muito louca, é uma ópera espacial, digamos assim, né? E aqui nas letras, né? Por isso que é importante as letras nesse álbum, com uma forte mensagem assim, pacifista, ecológica, política, né? Aqui a gente está falando de 77, época ainda, né, da Guerra Fria acontecendo e tal, e eles vão muito nessa pegada da história, assim, resumindo, deixa eu mostrar outro lado aqui, é uma viagem intergaláctica, né, de aventureiros do espaço que saem da Terra e no meio do caminho encontram um ser solitário que diz para eles não seguirem nessa viagem, porque dali para frente só ia dar confusão e tal. E eles acabam chegando, aqui voltando para a capa, num planeta destruído e abandonado,
que é exatamente essa ilustração. Então, o enredo, o ponto central do álbum, são esses viajantes que chegam aqui nesse planeta e descobrem as ruínas da Politizânia. Politizânia é o nome do planeta, né, que está aqui, ó, totalmente em ruínas. Uma civilização que foi super poderosa no universo e que, daí entra a parte crítica e política dessa história, eles descobrem que os politizianos eram extremamente arrogantes, xenófobos, focados assim no poder militar e acabam se autodestruindo, uma coisa inclusive muito atual, essa crítica que tem aqui nesse álbum, né? Então eles construíram armas de destruição em massa e tal, e acabam eles mesmos se destruindo, então o planeta fica em ruínas. Então tem toda essa história, né, que vai sendo contada nessa ópera rock, que é linda, arranjos maravilhosos. Deixa eu mostrando o label aqui para vocês. Aqui no Brasil é uma prensagem brasileira que sai em 1977 pela Capitol Records, e é muito interessante, é muito difícil de encontrar esse álbum. Ele só foi editado oficialmente em vinil no mundo inteiro em 1977, não, até onde eu pesquisei, não encontrei, não tem nenhuma reedição atual dele, pelo menos oficial. Então é um álbum bem difícil, mas que saiu no Brasil, então também essa cópia é brasileira. Como eu falei, foi de um garimpo, de um sebo lá em Salvador, na Bahia, que eu encontrei. E então é uma história muito louca, uns arranjos, tem obviamente até lembra em alguns momentos também álbuns como o Journey to the Center of the Earth, do Rick Wakeman, por exemplo, com essa coisa operística, sinfônica, arranjos maravilhosos. É um disco para escutar do início ao fim, exatamente por isso, que ele conta uma história, um álbum conceitual, importantíssimo e muito interessante, muito curioso, altos músicos, arranjos maravilhosos. Foi gravado na Inglaterra, né, com a Orquestra Sinfônica de Londres, então tem um peso de orquestra, principalmente no lado B, impressionante. Então fica a dica, e eu prometo que eu vou trazer esse álbum e os outros álbuns dessa banda, da banda Klaatu, direto do Canadá, em um outro momento, porque merece um episódio especial. E eu tô quase fechando a discografia. Assim que eu fechar, prometo trazer aqui para vocês um episódio especial, mas já fica a dica. Escute esse álbum, do início ao fim. Klaatu. Um disco que, desde que chegou, não para de rodar aqui em casa. É o álbum que está em loop há semanas aqui. É um disco que eu estava já no meu radar há bastante tempo, né? Eu esperei uma belíssima promoção e finalmente ele chegou e, de verdade, não para de rodar. É um disco maravilhoso que eu sou apaixonado e finalmente chegou a minha cópia em vinil. Esperanza Spalding com Radio Music Society, álbum lançado originalmente em 2012, dessa incrível cantora, instrumentista, arranjadora, né? Uma das grandes baixistas da história da música. Ela é incrível e esse é sim ou sim o meu álbum predileto dela. Inclusive, ela tem uma discografia enorme, tem alguns discos que para mim não soam muito bem, mas esse aqui é um disco nota 10, um disco perfeito que realmente, se você aí do outro lado nunca escutou e você gosta de jazz, soul music, R&B, new soul, isso aqui é uma ótima pedida, é um álbum duplo, né? Essa aqui é uma edição maravilhosa, comemorativa, né? Se eu não me engano, de 10 anos, acho que saiu em 2022, eu já trago detalhes, mas é um disco maravilhoso. Esperanza Spalding, uma super instrumentista, né? Ela toca baixo assim como ninguém, baixo acústico, baixo elétrico, mas principalmente focada no contrabaixo acústico, arranjos vocais. Ela é uma excelente arranjadora num todo, assim, um trabalho incrível, e nesse álbum é impressionante. Deixa eu abrindo aqui para mostrar para vocês. Um baita disco com músicos incríveis, e realmente é um álbum também para, na verdade, como eu sempre digo, né, escutem os discos, os álbuns do início ao fim, e esse aqui principalmente ele tem uma, né, ele vai te levando por paisagens e climas maravilhosos. Deixa eu mostrando a parte interna aqui, onde já traz muitos dos músicos e arranjadores. É um álbum lindo, 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 maravilhoso, super bem gravado. Essa edição aqui, então, tem um som muito bom,
Deixa eu mostrar também aqui o encarte, onde tem a ficha técnica, que é impressionante, assim. Aqui de um lado, então, a ficha técnica, né? Conta com músicos, por exemplo, só alguns recortes, assim. Tem algumas músicas onde o arranjo é feito por ninguém menos do que o Wayne Shorter, e também tem na bateria Jack DeJohnette, entre outros grandes músicos, que, enfim, acho que nem preciso entrar aqui em muitos detalhes, porque realmente é muita gente importante. É um disco, realmente, eu não paro de escutar esse álbum. Eu estou escutando praticamente todos os dias quando eu chego em casa, porque ele é muito bom para isso. Enfim, tem climas mais groovados. É um disco de muito groove, assim, mas ela cai e com muita categoria. Eu acho que é uma das artistas que, né, daquela turma ali da New Soul, né, do Neo Soul, né, me corrigindo, ali do início dos anos 90, dos anos 2000, assim, que teve, acho que conseguiu da melhor forma fazer esse crossover do jazz, porque realmente tem horas aqui tu tá no meio de uma música com uma tendência, né, com uma pegada um pouco mais pop, mais dançante, e do nada cai, mas muito bem feito, né, o arranjo dela, uma super arranjadora, do nada cai num jazz, assim, super pegado, tem solo de trombone, de guitarra, solos de arranjos de metais maravilhosos. Esperança Spalding, ela é genial, exatamente, né, o que eu mais gosto é essa facilidade que ela tem no arranjo de trazer todos esse crossover entre diferentes gêneros da black music, né, como eu falei, do R&B, da soul music, do jazz, com a música pop de uma maneira genial. Deixa eu mostrar o label, é um disco duplo, vou mostrar só um deles porque o label se repete, mas é um label personalizado, então tá aqui, ó. Então essa aqui é uma edição que sai pela maravilhosa Craft Recordings e a Heads Up International, que é o sublabel criado por ela, né? Essa aqui é uma prensagem de 2022, prensagem americana, um som inacreditável. Aliás, essas prensagens da Craft Recordings são maravilhosas. Então fica aqui uma super dica. Abra seus ouvidos, abra sua mente para, se tu não conhece, para novidades. Isso aqui pode ser um novo universo para você aí do outro lado, caso ainda não conheça ela. Então aqui, uma grande recomendação. Enfim, todos esses álbuns que eu vou trazer aqui eu recomendo fortemente, mas prestem atenção nesse disco aqui, da maravilhosa Esperança Spalding, com Radio Music Society. Atenção, fãs de guitarristas, de guitarras, trago para vocês um dos meus prediletos dentro do rock and roll e de vários outros lances. Para quem já me conhece sabe muito bem que eu sou apaixonado por ele. E essa pérola aqui eu estou muito feliz de ter encontrado finalmente uma edição em vinil. Estou falando do meu amado Tommy Bolin, com o álbum Whirlwind, lançado essa edição aqui de 2013, do grande e genial Tommy Bolin, super guitarrista, né, que ficou obviamente muito mais famoso, deixa eu mostrando o lado B, pela, né, sua rápida passagem pelo Deep Purple, né, entre 75 e 76, mas que também tocou no James Gang, Zephyr, tinha também ao mesmo tempo uma carreira solo, e o que é mais impressionante dentro, né, o que sempre me assusta até dentro da história do Tommy Bolin é que, infelizmente, ele faleceu muito jovem, com apenas 25 anos, e a quantidade de gravações, o legado musical dele é surreal. Então, em pouco tempo de vida, e deixou muita coisa gravada. Inclusive, eu já trago detalhes desse álbum, é exatamente isso, são outtakes, sobras de estúdio e tal, mas o que me impressiona é exatamente isso. Infelizmente, ele morreu, né, de rock and roll, morreu de overdose aos 25 anos, mas num curto período, digamos, sei lá, dos 18 aos 25, ele tocou com muita gente, inclusive foi um dos pioneiros também dentro, apesar de ser muito conhecido dentro do rock and roll, em razão principalmente do Deep Purple, mas ele tem uma história muito importante dentro do jazz rock, por exemplo, né? Tocou no Spectrum, né, do Billy Coleman, então ele já vinha também nessa onda, é um cara que transitou pelo classic rock, pelo jazz rock, pelo hard rock, até pela música pop dentro dos seus álbuns solo, e realmente é um guitarrista que eu sou apaixonado, não só como instrumentista, mas eu gosto muito
dele como compositor, né, um letrista, né, nos álbuns da carreira solo, ele canta muito bem, realmente eu sou muito apaixonado por ele, e tá aqui, esse álbum, é um álbum duplo, né, deixa eu mostrando aqui, parte interna também com as fotos dele, realmente, gente, com 25 anos, infelizmente, ó, tá aqui, ó, Tommy Bolin com Whirlwind, né, que são gravações entre 1972 e 1976, né, o ano que ele faleceu, se eu não me engano, em dezembro, 3 ou 4 de dezembro de 1976, estava ainda produzindo e gravando o que seria o seu terceiro álbum solo, e é muito dessas sobras de estúdio que a gente vai encontrar exatamente aqui. Aqui é um material, como eu falei, então, de 72 a 76, que pega também algumas faixas que ele estava trabalhando ainda no James Gang e que não foram gravadas. Tem demos acústicas, tem a demo aqui, para quem é fã do Deep Purple, de uma música que foi gravada, né, pelo Deep Purple, Wild Dogs, que é dele. Tem uma versão acústica, voz e violão dele aqui, que é impressionante. Aqui é um material que tem saído ultimamente, que eu vou mostrar rapidamente, não costumo mostrar CDs aqui, mas é de uma série que existia desde os anos 90, dos arquivos do Tommy Bolin, e aos poucos eles estão reeditando e trazendo mais material, agora em vinil. Deixa eu mostrar a parte interna aqui para vocês. Como eu falei, um álbum duplo. Aqui, fotos, né? Cara, super jovem, muito talentoso, assim, aquele lamento eterno, assim, de o quanto ele poderia ter ainda, né, se não tivesse errado o pulo na dose, digamos assim, estaria até hoje, assim, é um cara que deveria, inclusive, ser muito mais reconhecido, assim, claro, tem muitos fãs de guitarra que já manjam, né, aqui o outro, né, é maravilhoso isso aqui, realmente, e é muito isso, assim, são demos, né, outtakes, algumas coisas ao vivo. Para quem é fã do Tommy Bolin, tem que ter essa série que tem saído. Eu já trouxe num outro episódio um outro álbum que também está saindo dessa série. Deixa eu mostrar um dos álbuns, apenas um dos discos, porque se repete o label, e olha só a coisa mais linda. Purple, roxinha, olha o label, coisa bonita, né? Porque sai essa edição aqui, é uma prensagem de 2023 americana, saiu originalmente lá em 2013 pela Purple Pyramid e Cleopatra Records, né? Que são labels aí do que a família foi criando e tal. E realmente a qualidade é muito boa. Isso aqui é maravilhoso, mas é super mais esse clima, assim, né? Eu tenho muito isso. Cara, como eu sou muito fã do Tommy Bolin, eu quero ter esse material, né, como eu falei, ele deixou muita coisa, né, e como faleceu muito jovem, assim, a gente tem, para quem é fã, vai pegando o que tem, assim, além dos álbuns oficiais dele no Deep Purple, né, ele com Billy Coban, com Zephyr, com James Gang, que é maravilhoso, mas eu acho super interessante, que eu adoro esse material, assim, de arquivo, que mostra a construção de uma música desde o começo, da demo, tem jam session aqui, é impressionante. Então fica uma super dica para quem é fã de guitarra, para quem é fã do Tommy Bolin aqui. Esse álbum é maravilhoso, estava também numa super promoção, estava no meu radar há muitos anos, na verdade, eu já estava com ele ali na minha lista de desejos, e de novo, aqui esse garimpo online é só quando realmente aparece alguma promoção, e apareceu álbum duplo, lindo, 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 desse gênio da guitarra que realmente, infelizmente, nos deixou muito cedo, aos 25 anos de idade, lá em 1976, mas esse disco prova aqui que o legado dele ainda tem muita coisa, um baú incrível e praticamente eterno por enquanto, assim, enfim. Tommy Bolin, guitarrista genial, com esse álbum de demos e outtakes para degustação direta de quem ama Tommy Bolin. Uma outra pérola que acaba de chegar do mundo virtual, chegou ontem aqui em casa e eu já estou devorando, já desde que ele chegou aqui, está também rodando direto no meu toca-disco, é o volume 2 do Tim Maia Racional, volume 2, lançado originalmente em 1975, álbum lindo e maravilhoso, né, dessa reedição, né, esse resgate perfeito que a Treselos Rocinante tem feito com muito cuidado e um carinho especial, material
gráfico que eu já mostro para vocês, eu já mostrei quando chegou o volume 1, vou inclusive esperar chegar o volume 3, que eu quero fazer um episódio especial, trazendo então mais informações, detalhes e tal, mas não queria, olha que legal também, o cuidado também na parte interna e tal, realmente edições maravilhosas, uma obra-prima dos grandes álbuns, né? Então isso aqui é a sequência, né, o segundo volume, tem toda aquela história, né, que seria um álbum duplo e acabou sendo desmembrado, então saiu o primeiro em 74, esse aqui sai em 75, é a obra perfeita do Tim Maia, um dos maiores álbuns, né, uma sequência de álbuns da música brasileira, assim, impressionante, inclusive ouvindo esse álbum, né, mais uma vez, fica a impressão de que poderia realmente ter sido um álbum duplo, né, funcionaria também muito bem como um álbum duplo, talvez não precisasse desmembrar como ele fez, mas é bom igual, né, gente, mas realmente até fico pensando, né, me deixem saber, daqui a pouco eu faço um episódio, vou dar uma pesquisada em grandes álbuns duplos da música brasileira. Já passou dois aqui pela minha... já passaram dois aqui pela minha cabeça, mas enfim, deixem sugestão se querem, daqui a pouco eu faço uma pesquisa um pouco mais ampla de álbuns duplos. Mas enfim, voltando aqui ao Tim Maia, reedição então, que saiu agora em 2026, chegou aqui em casa ontem, realmente, pela assinatura da Três Selos Rocinante, uma edição, assim como eu mostrei na primeira, vou mostrar rapidamente, vem com material gráfico, texto do Bento Araújo, maravilhoso, como sempre, mas olha só que beleza, né? Foto do Tim Maia, adesivos, aqui um encarte super completo também, onde vem o texto então do Bento Araújo, contextualizando, falando das gravações, né, referências históricas do momento, do Tim Maia, é o auge, realmente isso aqui é o auge do Tim Maia em termos de composição, de voz, né, em cima de toda essa loucura, né, loucuragem da, podemos chamar do culto, né, ou seita, como você preferir, né, da energia racional. Tá aqui, vem ainda, assim como na outra edição, um pôster gigantesco, vou mostrar aqui para vocês. De um lado aqui, pá, e aqui o Tim Maia, magrinho, saudável, cantando muito, a banda, assim, é o auge, né? O meu amado amigo Paulinho Guitarra, o deus da guitarra, né? Aqui ele, né, faz de tudo aqui, grande Paulinho, saudade. Aqui, deixa eu mostrar o label e a capa, né? O disco branco, né? Como tem que ser, energia racional. Aqui, então sai essa edição aqui pela fábrica Rocinante, pela Três Selos, Racional, volume 2, lançamento original foi em 75 e saiu agora em julho de 2026, essa primeira reedição oficial, né, um disco que ficou super raro. Nesse volume 2, fazendo assim rapidamente, como eu falei, quando chegar, tem ainda o volume 3, que acho que chega em setembro, aí eu vou fazer um episódio especial mostrando mais detalhes e comentando, mas rapidamente, assim, só para, né, trazer um pouco da informação aqui sobre a sonoridade desse álbum. É claro, tem todo esse groove funk que a gente já teve no volume 1, mas aqui entram novos temperos, inclusive temperos da música latina, caribenha, então tem mais percussão, né, tem grooves de piano, assim, um pouco mais né, latinos, né, da música latina, Hammond, e realmente a performance que já era impressionante do amado Paulinho Guitarra no volume 1, nesse volume 2 aqui, é surreal. Então tá aqui, belíssima reedição, recomendo, olha, não deixe passar, porque realmente é uma qualidade de som impressionante, né? O original é impraticável, se tu encontrar ele em boa qualidade, você vai pagar uma fortuna. Então essa aqui essas edições que estão saindo agora pela Três Selos, são as primeiras oficiais, então realmente, claro, saíram muitas edições piratas ao longo do tempo, mas essa aqui, que está saindo agora em 2026, do volume 1, volume 2, e agora em setembro ainda vai sair o volume 3, são oficiais, com uma qualidade de som, cuidado impressionante, como eu mostrei já, o material gráfico perfeito, textos, traz muita informação, então tá aqui, Tim Maia Racional, volume 2, trarei todos os volumes, o 1, o 2 e o 3, prometo, depois de setembro, quando chegar o volume 3, eu vou fazer um episódio especial, porque tem muita história que eu deixei de contar
quando chegou o volume 1, e deixei de contar agora também no volume 2, porque eu vou guardar para um episódio especial, porque esse disco merece. Obra-prima da música mundial, Tim Maia, Racional, volume 2. E para finalizar o episódio de hoje do Altos Plays de Garimpo, né, essa atualização, como eu falei, né, de alguns álbuns que foram de garimpos virtuais, online, do mundo dos robôs e de alguns humanos, né, porque um foi direto de um humano, os outros foram tudo alguns robôs que andaram me vendendo aí. Enfim, vou trazer um álbum aqui super rápido, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado conhece esse álbum, mas em algum momento eu posso trazer mais detalhes. E aqui também foi, né, eu aproveitei uma promoção inacreditável também para repor, porque é um disco que eu já tinha, mas a edição que eu já tinha aqui na minha discoteca estava já muito baleada, assim, né? Já não estava muito boa. Então foi um momento só para dar uma atualizada numa prensagem nova. Então foi um upgrade de um clássico absoluto que eu tenho certeza que todos vocês aí conhecem, ou espero que conheçam, né? Tô falando aqui dos magníficos Eagles, com o clássico absoluto Hotel California, lançado originalmente em 1976. Tá aqui, edição novinha, né? A que eu tinha até era uma prensagem dos anos 70, né? Acho que do final dos anos 70, uma prensagem americana, mas que já tinha, enfim, já estava muito desgastada, e eu resolvi atualizar com uma prensagem atual e muito boa, com um som perfeito e magnífico. Deixa eu então aqui, né? Famosíssimo álbum, assim, nem tem maturidade, né? Vocês nem precisam que eu fale muito sobre ele, mas enfim, isso aqui é uma obra-prima e eu amo Eagles. Parte interna, super clássica aqui. Essa edição aqui é uma reprensagem de 2022. Muito bom o som, realmente também já estava no meu radar há algum tempo, eu estava esperando para, né, eu não tinha pressa nenhuma em comprar esse álbum novamente, como eu falei, eu já tinha uma edição, né, mas estava já bem desgastada, e eu estava só monitorando para algum momento onde realmente aparecesse um valor, como apareceu, assim, um valor assim praticamente simbólico, disco zerado, novinho, enfim, um robô foi super querido comigo, me deu altos descontos. Aqui a parte interna é que nem replicando a versão original, né, do álbum, né? Não fiquem só no grande hit Hotel California, eu sei que até cansa, né, de ouvir, mas é uma música linda e maravilhosa, e às vezes as pessoas acabam naturalmente deixando de lado outras obras desse álbum aqui, que só tem música boa, gente. Não é à toa que é um dos grandes clássicos da música mundial, um dos álbuns mais famosos da história, ou a música pelo menos, né? Deixa eu mostrar também a parte interna, né, traz também, assim como saiu na época, né, vem com um pôster, né, replicando a prensagem original, com os maluquetes aqui, ó, tudo muito louco, turminha da pesada, adoro eles, realmente, Eagles é uma das minhas bandas favoritas desse classic and country rock, pop rock dos anos 70. Eu adoro eles, gosto de todos os álbuns. Esse aqui, obviamente, é um clássico absoluto. Deixa eu mostrar o disco e a prensagem para vocês. Como eu falei, esse aqui é uma reprensagem, mas não é qualquer reprensagem. Ó, aqui replica o label original, que saiu pela Asylum Records. Essa aqui é uma prensagem americana de 2022, que tem, né, o corte, né, da massa pelo Chris Bellman, né, um dos grandes engenheiros de masterização. Foi feito também dentro do outro lado, acho que é igual, Foi feito também essa masterização dentro da fábrica, né, de masterização do Bernie Goodman, que, né, Bernie Goodman Mastering, direto de Los Angeles, Califórnia, né, são os engenheiros de áudio mais conceituados, então realmente vale a pena, né, para quem de repente tem uma edição que não está muito boa, como era o meu caso, assim, ficar aguardando essas prensagens de 2022, porque elas têm uma qualidade de remasterização, né, o corte do vinil, né, então realmente tem um som muito especial, vale a pena. Às vezes, como eu falei, ela já estava há bastante tempo no meu radar, esse disco, não tinha pressa nenhuma em eu repor ele, mas realmente surgiu uma promoção assim que, né, era ridículo se eu não pegasse, assim, porque realmente era um preço como eu nunca vi, inclusive, assim, nos últimos tempos, que está muito caro o disco novo. Apareceu numa super promoção e disse, tá, é o momento de eu repor.
né? O Hotel California aqui dos Eagles, uma prensagem muito boa. Fiquem ligados nessas reprensagens de 2022, né, que tem o corte do Chris Bellman, que é uma sonzeira absurda. Então foi isso, uma rápida, ou não tão rápida assim, atualização do que chegou do mundo virtual direto para a minha discoteca aqui no Altos Plays. A qualquer momento eu volto com mais novidades para vocês. Até mais!